Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom estar com vocês mais uma vez para a nossa escola bíblica dominical, que não é no domingo, mas que é na terça-feira. Meu nome é Alex, sou professor da classe dos adolescentes. Como você está vendo, eu não estou naquele estúdio maravilhoso lá da igreja, porque por motivos de segurança eu achei melhor gravar aqui em casa, sozinho. Da próxima, quem sabe eu gravo lá na igreja. Bom, para começar, acompanhe essa história comigo. Em 1899, 4 repórteres se reuniram num bar em Denver, nos Estados Unidos. Eles esperavam que algo diferente tivesse acontecido no evento que eles estavam cobrindo. Mas foi um dia sem graça e nenhuma celebridade foi ao evento e conversavam então sobre isso, porque não tinham nenhum conteúdo jornalístico para o dia seguinte. Até que um deles teve uma excelente ideia. Vamos inventar uma história e teremos uma matéria. Vamos contar que um engenheiro americano foi contratado pela China para demolir a Grande Muralha e que a China quer mostrar a sua abertura comercial para o resto do mundo. Alinharam essa história entre eles e em menos de 24 horas os principais jornais tinham publicado a matéria. Só que os chineses também viram a matéria, que americanos estavam querendo demolir a muralha da China, e ficaram furiosos. Essa brincadeira jornalística foi o gatilho que resultou na revolta dos Boxers, que eram chineses praticantes de artes marciais que atacaram as embaixadas estrangeiras, ferrovias e assassinaram centenas de missionários e milhares de cristãos chineses. No ano de 1900, 8 nações se uniram para ocuparem Pequim e conter a revolta dos Boxers. Se quiserem saber mais sobre essa revolta, um filme interessante, é um filme antigo de 1963, 55 Dias em Pequim. O link estará aqui na descrição do vídeo. Gente, mas que história impressionante é essa, não? Uma brincadeira de jornalista, coisa à toa, olha só o que virou. Virou uma guerra, um massacre. E mais para perto de nós. Você já viu quando, às vezes, no grupo da família, alguém fala uma coisa, às vezes uma coisa à toa, mas que aquilo vira uma bomba na sua casa, na sua família? E você já viu que, às vezes, um presidente fala uma coisa, tuita uma coisa e aquilo também vira uma bomba. Então, as coisas que a gente fala, elas são muito importantes, elas podem causar um dano muito grave para nós e para as outras pessoas. A nossa língua, ela tem um poder destruidor muito grande. E é sobre isso que nós vamos falar. Esse que é o tema que nós vamos tratar durante esses 3 dias. O tema é: cuidado com a sua língua. A sua língua é um perigo. E é isso mesmo, viu? É a sua língua, não é a língua só do outro, não. A sua língua também é um perigo. Nesse primeiro domingo nós vamos dar uma introdução, nós vamos pensar um pouco sobre o 9º mandamento, que é a respeito como a nossa língua, aquilo que a gente fala, tem a ver com o caráter santo de Deus e o que Ele deseja para nós. No segundo, na nossa segunda aula, eu ia falar segundo domingo, na próxima aula, nós vamos aprender já estudando a carta de Tiago no capítulo 3. Nós vamos falar sobre o poder que a língua tem. E na terceira aula, nós vamos estudar sobre a natureza da língua, também em Tiago capítulo 3. Então você vai fazer um favor para mim. Você vai pegar sua Bíblia e você vai ler a carta de Tiago. Leia a carta de Tiago, para a gente poder entender o contexto, para, em caso você tiver alguma dúvida a respeito de alguma passagem, você colocar aí no YouTube. Então, vamos fazer isso? Leia a carta de Tiago para a gente poder compartilhar isso na próxima aula. Bom, então vamos lá? Para começo de conversa, é bom a gente entender que a Bíblia toda ela fala sobre isso. De Gênesis a Apocalipse, ela vai falar a respeito daquilo que Deus quer de nós através do uso da nossa boca, da nossa língua. Ele fala a respeito de consequências de pessoas que não usaram de forma correta
né, a palavra, a língua, e ela teve as suas consequências. De forma indireta ou indireta, a gente pode ver essas consequências acontecendo a respeito de todos os relatos bíblicos. E a gente vê bênção, vê maldição, vê construção, desconstrução, a gente vê murmuração, louvor, e a gente vê esses contrastes. Mas não era para ser assim. A palavra, a língua, a nossa língua não era para estar associada ao pecado. Em Gênesis 1 e 2, quando Deus criou todas as coisas eram boas, eram perfeitas, eram santas, refletiam a santidade de Deus. Mas não acabou só aí, né, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis. Deus havia compartilhado, né, do seu ser. Deus havia compartilhado de atributos que pertenciam somente a Ele, não compartilhou com ninguém mais na criação, mas compartilhou com o homem. E fez o homem, Adão, a humanidade, segundo a sua imagem e semelhança, com capacidade para definir, criar linguagens, desenvolver linguagem, para poder se comunicar com o seu Criador. E isso é graça de Deus, que Deus compartilhou com a humanidade. Então o homem usava o seu lar para a glória de Deus, glorificava a Deus através da sua linguagem, do seu linguajar, daquilo que ele falava. Mas Gênesis 3, nós lemos um triste relato, que foi o primeiro relato de um pecado causado pela língua, que foi Satanás. Isso mesmo, Satanás. Mentiroso e pai da mentira, conforme Jesus disse. Ele enganou Eva, ele deturpou a palavra de Deus e Eva caiu. Adão e Eva caiu, a humanidade caiu e nós caímos também. Toda a humanidade está corrompida pelo pecado. Jesus também fala que a boca fala do que está cheio o coração. Agora o coração do homem está corrompido. Tudo agora que sai pela sua boca é manchado pelo pecado. E antes era um mundo perfeito, sem pecado, era um mundo que glorificava a Deus. Agora nós vemos mentira, vemos acusação, meias verdades, falsidade, calúnia, difamação. Tudo isso agora passa a fazer parte dos relacionamentos humanos. E essas relações humanas, elas são agora conflituosas, com rixas, são interesseiras e egoístas, por causa do pecado. Deus então separa desse mundo corrompido pelo pecado. Deus então elege um povo para si, separa um povo para si. E ele então quer mostrar para esse povo então um padrão, estabelece um padrão moral segundo ele, não segundo o mundo, mas segundo ele. E para isso, quando Deus separa esse povo, ele revela a Moisés e dá a Moisés e entrega os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, eles não são somente um modelo monoteísta de culto. Vai muito além disso. Não é somente entre eles e Deus, mas os 10 mandamentos também, eles direcionam o povo para um relacionamento uns com os outros. Como que deve ser esse relacionamento uns com os outros? Como você deve usar a sua boca? Como você deve usar a sua vida, o seu trabalho? Como você deve conviver em sociedade? Os 10 mandamentos direcionam, Deus entrega esse padrão moral para o homem, um padrão ético de sobrevivência em comunidade. Né? Não segundo o mundo, mas segundo ele. E é interessante reparar que dos 10 mandamentos que Deus dá, Deus separa um mandamento específico para falar sobre isso. O tanto que isso é importante no nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Ele tem uma importância muito grande. O 9º mandamento diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo 20, versículo 16. Agora, o que é isso? É só não dirás mentira? Não fale mentira? Não, não é só isso. A gente não pode reduzir, né, a interpretação desse mandamento somente a isso. Porque vai muito além de só falar uma mentira contra o nosso próximo. E para estudar os 10 mandamentos, é importante a gente pensar que cada mandamento é como se fosse uma moeda. E que ele, né, tem mais de uma versão para ser interpretada e entendida.
Bom, não que ele quer dizer uma coisa e o outro lado quer dizer outra, mas é como uma moeda, são a mesma moeda e o mesmo valor. Só que quando a gente olha para o mandamento, a gente tem que entender que ele quer nos dizer duas coisas. A primeira coisa, isso eu aprendi aqui, ó. Ética dos 10 Mandamentos de Hans Hurek. Bom, a primeira coisa é que a gente deve identificar um lado dela que é a versão inibidora e crítica da lei. É o não faça isso, não matarás, não dirás falso testemunho, é o não. Quando a gente diz não faça isso, não faça isso. Mas a lei não se resume a isso. Uma lei não é só uma lista de nãos para nós. Mas ela tem o outro lado, que é o sim. Porque você pensa assim, ó, eu não posso falar uma mentira contra o meu irmão, mas o que eu devo fazer então? E é justamente, a lei também, ela quer mostrar esse lado. Se eu não posso mentir, então tem outras coisas que eu devo fazer. Então nós também temos que verificar que existe também uma versão positiva e construtiva da lei. Né? Que já é o faça isso. Então a lei está dizendo, não é só para a gente não fazer, mas é para a gente outras coisas que a gente deve fazer. Estão entendendo? Beleza? Vamos então, por exemplo, se a gente fala assim, não matarás, a questão não é só matar. A gente tem que promover a vida, que seria o lado positivo e construtivo da lei. Né? Não adianta somente eu não matar. Eu tenho que promover a vida, defender a vida. Né? Um médico, ele não trabalha somente para não matar. Né? O médico, ele promove vida, ele estuda para sustentar a vida, para salvar vidas. Então uma lei, ela vai muito além de somente aquilo que a gente está lendo ali, que a gente entende. Beleza? E interessante que o nosso catecismo maior, para quem não sabe o que é catecismo, isso aqui, ó. Se você não sabe, a Igreja Presbiteriana, ela tem 3 símbolos de fé. Quais são os nossos símbolos de fé? O catecismo maior, o catecismo menor e a confissão de fé de Westminster. Né? Os catecismos são estudos feitos com perguntas e respostas, né, de uma forma didática, a gente aprender sobre teologia reformada e sobre o que a Igreja Presbiteriana pensa. Tá? Isso aqui não é superior à palavra de Deus. Cadê minha Bíblia? Aqui. Não é superior à palavra de Deus. Tá? Os nossos símbolos de fé estão subordinados à palavra de Deus. Tanto que quando a gente lê isso aqui, tem uma lista de versículos, né, toda a base bíblica para a nossa confissão e para os catecismos. E no Catecismo 143 ele faz a pergunta, qual que é o 9º mandamento? Quais são os deveres exigidos no 9º mandamento? Bom, e no nosso catecismo responde assim, e eu gostaria que a gente vai colocar o texto aí, e que você acompanhasse comigo, é muito interessante. Olha só, primeiro, o que esse mandamento exige de mim e de você? Conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Outra coisa, evidenciar e manter a verdade e de coração, sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade. Somente a verdade, em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam. Considerar cuidadosamente os nossos semelhantes, amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação, entristecer pelas suas fraquezas e encobri-las e mostrar franco reconhecimento de seus dons e graças. Queria dar uma pausa aqui para explicar isso aqui para vocês. Olha só, gente. A questão não é só não falar mal da pessoa, mas é olhar para a pessoa e não divulgar e a gente se entristecer pela fraqueza dela. E em vez de a gente divulgar, a gente encobrir aquele pecado e mostrar para ela a graça de Deus, mostrar para ela as qualidades que ela tem, o amor de Deus, como Deus tem agido na vida dela, as qualidades que essa pessoa tem. Olha só, gente, que coisa legal. E ele continua. Defender a inocência dessa pessoa. Se essa pessoa é inocente, você ouviu falar alguma coisa, defenda a inocência dela. Receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes.
Começou a falar mal, ó, rapaz, tô indo, não tem tempo para conversar agora não, né? Quero falar sobre isso não, essa pessoa é meu amigo, eu não quero papo com isso agora não. Olha só, rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Sabe aí aquela lisonjeadora é assim, quando você fica elogiando demais, mas aquilo não é do coração, está muito acima, né? Ou caluniador, uma coisa que fala defeitos que você não tem. Prezar e cuidar de nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário. Cumprir as promessas lícitas. Fez promessa? Tem que cumprir. Essa promessa é lícita? Tem que cumprir. Empenhar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Você está vendo aí a base bíblica? A gente já pode identificar versículos que nós conhecemos. Bom, você viu aí o tanto de coisa que esse mandamento está falando e ordenando a gente fazer? Ó, faça sim, haja sim, defenda a verdade, lute pela verdade. Né? E o outro tem os seus defeitos, não valorize os defeitos dos outros, mas valorize a qualidade deles. Haja com graça, haja com misericórdia, haja com amor. É isso, gente, que o mandamento está ensinando. Bom, e depois, lá na pergunta 145 do Catecismo Maior, ele vai perguntar, quais são os pecados proibidos? É justamente, é o tudo contrário que a gente falou na primeira pergunta que a gente leu. Né? É você, e eu destaquei aqui alguns, porque eles se repetem, né? Só que de forma contrária. Eu destaquei alguns aqui para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Olha só, pecados que são proibidos. Tudo quanto prejudica a verdade e a boa reputação do nosso próximo, bem assim a nossa, especialmente em julgamento público, testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Outra coisa que eu queria destacar aqui com vocês, falsificar firma, fazer assinatura falsa no lugar de outra pessoa. Vai ser Brasil demais esse negócio, né, gente? Suprimir a verdade e silenciar indevidamente em uma causa justa. Manter-nos tranquilos quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte. Olha só, se a gente ficar calado enquanto o pecado está sendo feito, a palavra está sendo falada e aquilo está clamando por uma repreensão e a gente não fala nada. Ou denunciar outrem, falar a verdade inoportunamente, ou com malícia para o fim errôneo. Destaque para isso aqui. Às vezes tem gente que se acha assim o bambambam porque ele é sincero, ele fala a verdade, custe o que custar. Pois é, olha só o que o nosso catecismo aqui está ensinando. Não é assim, também é pecado. Se você fala uma verdade de uma forma inoportuna, e de uma forma que vai prejudicar o outro, o seu próximo, ou se você fala uma verdade, mas com malícia, e para um fim errôneo, isso é pecado. Isso também é pecado. Né? Então a questão não é somente se eu vou falar a verdade ou se eu vou falar a mentira, mas se eu falo a verdade, mas que o meu objetivo ele é errôneo, eu falo com malícia, Satanás faz isso. O diabo faz isso, né? Ele falava verdades, ele falou até trechos da palavra de Deus para Jesus na sua tentação, mas a intenção do coração de Satanás a intenção dele era má. Então ele queria prejudicar Jesus. E assim quando apareciam endemoniados também falavam verdades a respeito de Jesus, mas eles queriam era prejudicar o ministério de Jesus. Por isso que Jesus mandava eles se calar. Eles estavam falando a verdade, mas Jesus mandava se calar. Então, assim, não podemos resumir somente em você ser franco, que eu falo a verdade, mas se você fala com o coração querendo o mal do outro, isso também é pecado. E para não alongar muito, só mais outro destaque que eu queria fazer aqui do nosso catecismo, que é o seguinte, que é pecado também falar em verdades, mentir, caluniar, maldizer, depreciar, tagarelar, falar demais, ficar falando demais, cochichar, escarnecer, que é zombar,
vilipendiar, que é você tratar o outro com desprezo, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade, interpretar de maneira más intenções, palavras e atos dos outros. Sabe quando até a forma de a gente interpretar, os outros estão falando coisas boas e a gente interpreta aquilo de uma forma errada e a gente só olha e só vê maldade nas pessoas. E que a maldade está em nós. Então isso também é pecado. E a censura também é pecado. Se você não dá o direito da pessoa lutar pela verdade, dela se defender, lutar contra a mentira, se você não dá esse direito para ela, você também está pecando. Por quê? Você está lutando contra a verdade. Então é pecado também. Né? E adular também, e vangloriar também, e isso tudo também é pecado. Agora, durante esses dias, nós vamos tratar de uma forma bem prática, né? Porque isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo. Né? Os dias hoje são maus, principalmente hoje no que diz respeito à informação. Né? Hoje você acompanha aí na internet, nos jornais, né, CPI da fake news e essa discussão toda, essa disputa de verdades ou disputa de mentiras, porque na verdade está disputando quem mente mais, quem fala a mentira mais bem feita, para poder derrotar o outro. Né? Elas querem acabar com a reputação das outras pessoas e isso a gente tem visto constantemente. Como se lutas políticas, debates políticos ou religiosos fosse isso, né? É a gente ficar combatendo, destruindo a reputação da outra pessoa. Então, assim, isso é terrível os dias que nós estamos vivendo, porque está sendo uma luta, uma disputa, uma coisa que era para ser sadia, ela está adoecida por esse pecado. Bom, então nós vamos tratar sobre isso de uma forma bem prática. Através dos 10 mandamentos, eles são práticos. A carta de Tiago é uma carta bastante prática, né, para a igreja, então nós vamos tratar sobre isso. É pecado eu, então, falar dos outros, falar mal dos outros, né, ser fofoqueiro, né, e divulgar uma falsa informação, tudo isso é pecado? É pecado. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Salmo 1:1 diz assim: como é feliz, bem-aventurado, é aquele que não segue o conselho dos ímpios, ele não imita a conduta dos pecadores, ele não anda com os pecadores, e ele também que não se assenta na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Salmo 1:1 está falando o seguinte, que feliz é aquele que não fica escutando essas conversas, que não fica andando junto com essas pessoas que fazem isso e que também não se assenta nessa roda desses escarnecedores. Gente, depois que senta, você já está fazendo parte disso. Porque tem um ditado que eu já ouvi muito, que é o seguinte: falar dos outros é bom, mas é pecado. Mas eu ainda complemento. Ouvir os outros falarem mal dos outros é bom, mas é pecado também. O ouvir também e receber essa informação sem que você defenda quem está sendo prejudicado é pecado também. Eu gostaria de mostrar aqui uma reportagem para vocês, falando sobre o receptador. Vamos lá? O Código Penal brasileiro considera crime adquirir, receber ou ocultar produto de roubo. Segundo a polícia, o aparelho celular tem sido o mais utilizado no crime de receptação. E adverte, quem compra, mesmo sem saber que o produto foi roubado, pode ser investigado e sofrer sanção da lei. Você está vendo? Então, receber uma coisa que foi roubada é o receptador, ele é criminoso, é crime, é preso também da mesma forma. Então, a gente que está escutando a conversa fiada, a gente está escutando e a gente está achando bom aquele negócio, mesmo que você não propague isso, mesmo que você não espalhe isso, você está cometendo pecado. Porque você deixou de repreender, você deixou a oportunidade de virar as costas e deixar aquele assunto para lá, de cortar esse elo da fofoca, né, de espalhar essa má notícia. Esse elo foi cortado, porque você cortou. Mas às vezes a gente não espalha essa fofoca, mas a gente gosta de ouvir aquilo. E a gente sente um prazer muito grande porque a gente está falando
de uma derrota e de um fracasso de uma outra pessoa. A gente gosta disso. Mas isso é pecado. E a gente não pode perder isso de foco, porque ouvir isso, dar os ouvidos para isso, isso nos contamina. E a gente tem que evitar, virar as costas, repreender. Às vezes a gente começa a ouvir alguns conselhos, como diz o Salmo 1, às vezes a gente começa até a andar com essas pessoas, mas na hora de sentar, não, peraí, não vou sentar. Eu não quero participar disso, não. E você se levanta e sai. Ou você pode mudar de assunto, ou você pode repreender se você tiver uma liberdade para poder fazer isso, uma pessoa querida, uma pessoa que te dá essa liberdade, faça isso, repreenda, fala, rapaz, isso é pecado, eu não vou fazer isso, eu não quero falar mal dessa pessoa, eu gosto muito dela e eu não quero fazer isso. Bom, e se a gente pudesse resumir, usando outras palavras, o 9º mandamento, o que a gente poderia falar então? Eu acho que uma forma que resumiria bem seria: não roube a dignidade do seu próximo. Porque quando nós difamamos, espalhamos uma mentira, nós estamos destruindo a dignidade de outra pessoa. E nós estamos roubando, mesmo que você receba isso que foi roubado dessa pessoa, você seja só um receptor, você também é um criminoso. Então, eu acho que uma forma da gente resumir muito bem o que é que Deus quer de nós é que a gente não roube a dignidade dos outros, mas que a gente promova aquilo que é digno nas pessoas. Porque defeitos e falhas todos nós temos, né? Mas Deus quer que nós hajamos com graça, amor, misericórdia, ver a ação de Deus na vida das outras pessoas, as qualidades, os dons que eles têm recebido de Deus. E a gente deveria reconhecer, divulgar isso, compartilhar isso, orar por isso, né? E que Deus... Antes de nós encerrarmos então essa aula, eu gostaria de fazer 2 perguntas que no livro A Doutrina da Vida Cristã, do John Frame, esse livro ele é excelente. E ele falando a respeito do 9º mandamento, ele levantou algumas questões. E eu gostaria de deixar 2 aqui com você para você pensar durante essa semana. Olha, a primeira coisa que eu queria que você pensasse é o seguinte: se nós devemos falar a verdade, sempre a verdade, em qualquer hora, em qualquer situação, e se entrasse bandidos na sua casa, sequestradores armados, e você visse que entrou ladrão, e você esconde a sua família, e você vai lá para enfrentar o bandido, e eles perguntam, cadê a sua família? Você vai ocultar ou mentir para poder proteger a sua família? Ou você vai contar a verdade? Seria pecado um pai mentir ou não falar onde é que está a família para poder proteger a sua família? Outra coisa, numa situação de guerra, a estratégia que é usada, a estratégia de guerra, que usa muito assim enganar o inimigo, né? Ele mente, oculta informações, o intuito é enganar o inimigo também para poder derrotá-lo. Isso é pecado? Um soldado que participa disso, ele está cometendo pecado? Eu queria que você pensasse nessas coisas, e tem tantas outras situações, né? Eu destaquei essas 2. Né? Um investigador de polícia, que ele tem que se esconder, um investigador que ele tem que usar um disfarce, tem que usar às vezes um outro nome para poder descobrir provas, ele está cometendo pecado? Bom, eu gostaria de deixar essas 2 coisas para você pensar, e eu gostaria que você desse a sua opinião. Né? O YouTube tem aqui o lugar dos comentários, escreva lá sua pergunta, seus comentários, queria saber muito o que é que você pensa. E até a próxima aula, onde nós estaremos estudando a carta de Tiago, capítulo 3. Vai lá e leia. Tá? As demais informações, outros detalhes, vou colocar aqui no comentário dos vídeos. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar?
Senhor Deus, obrigado por tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é justa, verdadeira, ela é santa, e é por isso, Senhor Deus, que nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor. Reconhecer que não somente a língua dos outros é perigosa, mas a nossa língua é perigosa. O pecado está em nós e nós a usamos tantas vezes, Senhor Deus, de forma tão cruel, mas só Deus santifica o nosso falar. Nos perdoe, ó Deus, por tudo aquilo que nós falamos e pensamos, pelo pecado, ó Deus, que muitas vezes domina o nosso coração. Senhor Deus, nos transforma, assim como o Senhor fez com Isaías. O Senhor tocou os seus lábios, o santificou para que ele pudesse ser usado, ó Deus, segundo a tua vontade. Faça isso também com os nossos lábios, Senhor Deus. Santifica-nos através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém.